comigo em Romanos, capítulo de número 15. Deixa só a tela, volta a tela, deixa por enquanto essa. Enquanto você abre, eu vou orar aqui mais uma vez. Romanos, capítulo de número 15. Deus, nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse culto. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez na parte da manhã. Nós estamos tão felizes, ó Deus, tão alegres, por nós participarmos de uma igreja tão querida, tão vibrante, tão entusiasmada, tão espiritual, Deus. Por isso eu te glorifico, Pai, neste momento, porque a sua palavra, ela é poderosa e ela vai causar transformação dentro dos nossos corações. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui e daqueles que estão na sua casa, Deus, participando do culto online. Por isso, abençoa cada um, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para entender a sua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém e amém. Romanos 15, agora sim, nós vamos ler apenas o versículo de número 13. Olha só, vai estar sendo projetado, se você não trouxe a sua palavra, sua Bíblia. Um conselho também, se você vai abrir no seu celular, não tem problema nenhum. Só coloca aí no modo avião, porque daqui a pouco vai chegar uma mensagem para você, o que nós vamos jantar hoje, boa noite, Deus te abençoe a sua semana, guarda aí, para que você não perca aquilo que Deus vai falar com você. Então olha só o que o versículo de número 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês também transbordem do que, irmãos? Uau, você entendeu até agora? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse, olha para mim agora, please. Esse é um dos versículos que às vezes, eu não sei se você é como eu, às vezes nós lemos a palavra de Deus e deixamos passar alguns versículos que eles são fundamentais para a nossa fé. E esse é um dos versículos que quando eu li, saltou sobre os meus olhos, porque o Deus da esperança, existe algo profético e singular nesta noite, que está sendo revelado aos nossos corações. O meu Deus e o seu Deus é o Deus da esperança. Não sei a idade que você tem, mas se não me falha a memória, hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos, se não me falha a memória, o Silvio Santos tinha um programa que ele dizia que era a porta da esperança. Era o Silvio Santos, sim ou não? E as pessoas iam até lá, porque quando eles passavam, a expectativa, né, Tiago, era passar pela porta, e a esperança daquela pessoa é que tivesse algo de bom do outro lado. E eu estava pensando nisso, as pessoas hoje em dia, elas têm colocado a sua esperança em diversos locais. A Bíblia vai falar que uns confiam em carros e outros em cavalos, ou seja, eles costumam confiar nas suas riquezas, em homens, nas suas propriedades, mas a Bíblia está dizendo para nós nessa noite, aqui no versículo 13, existe um dono da esperança. Você não pode colocar a sua esperança em outro lugar que não seja o dono da esperança. E quem é o dono da esperança aqui nessa noite, meu irmão? Deus é o dono da nossa esperança. Mas por que Deus é o dono da esperança? Para que Ele vos encha de toda alegria e paz, por nossa confiança nele. E o que acontece depois? Nós ficamos tão cheios da confiança nele, que nós iremos transbordar para a vida das outras pessoas a esperança do nosso coração. Uau, isso é incrível para mim. Sabe por quê, meu irmão? Eu tiro a minha esperança de diversos lugares que estão, e agora eu trago novamente
para o lugar original da minha esperança. Eu trago novamente para a origem da minha esperança, porque a palavra do Senhor diz que a minha esperança tem dono. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher pode arrogar para si a patente da esperança, porque a nossa esperança, a esperança que nós precisamos ter dentro do nosso coração, ela simplesmente está e simplesmente tem um dono, e o dono da esperança é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Meu irmão, então por isso, se você chegou aqui nessa noite e Deus falava quando eu preparava essa mensagem, eu disse aqui pela manhã que Deus falava no meu coração que existia pessoas aqui, tanto no culto da manhã como no culto da noite, que já haviam perdido a sua esperança, que já tinham colocado a sua esperança em tantos outros lugares, que agora esmureceram a respeito do que esperar das coisas boas que Deus pode fazer. E eu não sei se você é essa pessoa. Se você é essa pessoa que Deus falou comigo, meu irmão, eu quero dizer para você, essa mensagem é para você. Por quê, pastor? Porque o Deus da esperança está neste lugar. Porque o Deus da esperança já manifestou a sua presença neste lugar. Porque o Deus da esperança está dizendo para você: tire agora toda a sua esperança dos lugares que você colocou e traga novamente para mim a sua esperança. Meu amigo, deixa eu falar um negócio para você aqui nessa noite, para ver se eu arranco pelo menos um aleluia e um glória a Deus da sua boca. Eu não sei como foi o seu primeiro semestre, mas nós iniciamos agora o segundo semestre, e a palavra de Deus para você nessa noite é: aquilo que Deus prometeu a respeito da sua vida, você vai viver o melhor semestre da sua história. Não. Eu sabia que o pessoal da manhã tinha sido melhor que você. Vamos ver agora. Meu irmão, o Deus da esperança está na casa, e Ele mandou e me autorizou a profetizar a respeito da sua vida. O seu melhor segundo semestre da sua história está prestes a acontecer na sua vida. Aí, agora sim. Vocês são generosos demais. Que bênção. Agora você acordou, que bênção. Agora vamos juntos. Olha só, eu coloquei uma frase bem legal. O Gu vai colocar para nós ali, ó. Olha só: onde não há fé no futuro, não há força no presente. Se você não tem esperança e crê que Deus pode fazer alguma coisa no seu futuro, você olha para daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, daqui 10, e você não consegue crer que Deus pode fazer alguma coisa, você não tem força para caminhar no seu presente hoje. Se você olha para o seu futuro e fala assim: não, eu não tenho convicção, eu não tenho certeza que Deus pode cumprir isso na minha vida, meu irmão, você não tem força para caminhar hoje. Por isso essa palavra, ela não se aplica para daqui 5, para daqui 10, não, ela se aplica para o seu hoje, para o seu domingo, para a sua segunda-feira, porque se você não tem fé no seu futuro, não há força para você continuar crendo hoje no presente. Se o seu coração, meu irmão, está cheio de esperança, não vai ser projetado, mas preste atenção no versículo que eu vou ler agora para você. E aí está lá em Romanos 5,5, se você quiser anotar, não tá, vai ser projetado, e diz assim: e a esperança não nos decepciona. Quem é a esperança aqui? Uau, Ele não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do seu Espírito que nos concedeu. Deus não vai te decepcionar agora nesse segundo semestre, meu irmão,
porque Ele é fiel. Olha só o que diz Romanos 12:12 também: alegre-se na esperança. Quem é a esperança? Uau, você está entendendo? Alegre-se em Deus, que é a nossa esperança. Sedes pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha só o que diz em Salmo 146, versículo 5: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja a esperança está no Senhor, no seu Deus. É lindo demais esse versículo, meu irmão. O próprio salmista também, no Salmos 42, versículo 11, ele diz: porque você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão triste? Por que você está tão perturbada? Hoje no domingo, dia 18 de setembro, ponha a sua... 18 de julho, desculpa, obrigado, já estou lá na frente. Ponha... Vou voltar, please, calma, volta a fita aí, você que está aí em casa. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? O salmista estava olhando para dentro do seu coração, e ele estava fazendo as suas indagações. Por que você está triste? Por que você chegou nesse culto aqui hoje, com a sua alma tão perturbada? Agora ele traz a resposta: ponha a sua esperança em Deus. Ele traz a pergunta para si mesmo, e ele dá a resposta: coloque a sua esperança naquele que pode fazer todas as coisas. Sabe por quê? Porque ainda no final desse culto eu o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e Deus meu. Meu irmão, há uma palavra profética para você nessa noite, para dizer para você: se a sua esperança está em Deus, até o final do culto aqui, calma, Jean, quem já pisou no Santo dos Santos agora? Meu Deus, Deus está na casa, glória a Deus. Há uma palavra para você aqui nessa noite. Você vai dizer para sua alma agora: porque você está tão triste, até o final desse culto, Deus vai trocar a música que está sendo tocada dentro da sua vida. Você ainda vai terminar esse culto louvando a Deus, dizendo: coloquei a minha esperança no lugar certo, e todas as coisas agora irão cooperar para que Deus cumpra os seus propósitos na minha vida. Glória a Deus. Olha só, se você está colocando já a sua esperança em Deus, há um versículo para você agora no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olha só que lindo. Eu achei que quando você lesse, você já ia dar um amém aí, irmão, bem forte, porque está falando a respeito de você. Olha só: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você, se você ama a Deus. Deus preparou para todo mundo, sim ou não? Não! A vontade de Deus, a Bíblia diz, é que todos sejam salvos, mas há algo especialmente preparado para aqueles que amam a Deus. Meu irmão, vou falar, depois você fala para o pastor Cláudio não colocar mais eu aqui para pregar, deixa eu só no sábado. Mas só deixa eu falar um negócio para você. Tem bênçãos e coisas que Deus preparou, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem a sua mente chegou, para aqueles que amam a Deus. A grande pergunta dessa noite para você aqui é se você ama a Deus, sim ou não. Uau, se você ama a Deus, então esse versículo, essa promessa se encaixa a respeito da sua vida. Então, se você ama a Deus, eu quero profetizar sobre o seu 2021. Nem olho viu, nem ouvido ouviu,
nem subiu à sua mente ainda aquilo que Deus preparou para você ainda neste ano. Uau, você está entendendo? Não aconteceu ainda, porque você estava sendo preparado. Mas se você ama a Deus, chegou o dia, Deus te entregou uma chave importante para você acessar nessa noite. Basta apenas você dizer: Deus, eu te amo e quero viver todos os meus dias dizendo e vivendo, eu te amarei, custe o que custar. Então você terá acesso a tudo aquilo que Deus preparou para você, meu irmão. Uau, glória a Deus por isso, meu irmão. Vamos caminhar, senão vou ficar só aqui na introdução. Amigos, irmãos, quando Paulo escreveu esses versículos de Romanos que nós lemos aqui no começo, talvez você não saiba, ele escreveu à igreja dos gentios que estava sendo levantada lá em Roma. Ele escreveu aos irmãos que estavam se convertendo ali durante toda a vigência do Império Romano, depois que o Evangelho se espalhou ali com os apóstolos. Então ele escreve justamente a sua carta para essa igreja que estava sendo perseguida. Muitos irmãos já haviam perdido a sua vida. O próprio apóstolo Paulo estava sendo muito perseguido pelos romanos por causa da pregação do Evangelho. Então, quando eu leio a carta aos irmãos que estão ali em Roma, eu vou perceber que Paulo fala acerca da fé. E tem momentos na minha e na sua vida que nós vamos precisar andar de mão dada com a fé. Que a fé, em alguns momentos da nossa história, é a única coisa que nós vamos ter. Mas quando eu continuo folheando a carta aos romanos, a igreja que está ali, Paulo vai falar também da justificação, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e a nossa justificação, ela não é pelas obras ou por mérito nosso, mas a justificação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. E vai ter alguns momentos, ou o momento que você se converte a Deus, que isso vai fazer todo sentido para você, que você vai entender que Deus te resgatou exatamente do lugar que você estava de pecado, e agora Ele te colocou no lugar de luz, Ele lavou-te com o sangue precioso dEle, e isso vai te trazer alegria para o seu coração. Mas olha só, Paulo sabia também, e ele termina essa carta, antes das saudações finais, ele vai escrever aos irmãos, que ok, vocês vão saber a respeito da fé, vocês vão saber a respeito da justificação, vocês vão saber a respeito de N assuntos, mas vai chegar um momento da vida de vocês, que a única coisa que vocês vão ter no que segurar, é na esperança de que Deus tem algo incrível para a vida de vocês. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. O que está escrito aqui no versículo 13, não é algo aleatório, quando Deus, através de Paulo, escreve isso. Ele vai olhar para a situação da igreja naquele momento, e ele vai dizer assim: amigos, irmãos, vocês sabem de diversos assuntos, mas eu quero falar um importante agora para a vida da fé de vocês. Vai ter momentos na história de vocês, que somente a esperança, o Deus da esperança vai fazer sentido. Você vai saber de diversos assuntos, saber de diversas coisas, mas o que vai fazer sentido para você neste momento, é aquilo que Deus disse a respeito da esperança do coração de vocês. Vocês vão olhar para o futuro, para situações que estarão acontecendo na vida de vocês, e vocês vão entender que a esperança nesse momento vai te manter firme no Deus que te prometeu aquilo que você quer. A esperança vai te manter no caminho que você precisa trilhar, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Por isso, meu amigo,
Às vezes o conhecimento que nós temos, no momento que nós precisamos de esperança, não faz sentido nenhum, e nós nos esmurecemos na fé, porque em dados momentos da nossa vida, quando Paulo vai terminar a sua carta, ele vai dizer que o Deus da esperança enche o coração de vocês, para que vocês continuem firmes e caminhando na fé, e não se desviem dos meus caminhos, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas que ele disse a respeito de vós. Por isso não menospreze, porque a esperança não é um sentimento, a esperança não é palavras fortes e positivas que você professa e diz, eu tenho, eu posso, eu vou ter. Não, a esperança tem um dono, e o dono dessa esperança é Deus. Por isso, meu irmão, vai chegar momentos na sua história que a única coisa que você vai ter que se agarrar é na esperança que Deus está ouvindo as suas orações, na esperança que Deus tem algo incrível para fazer na sua vida e na vida da sua família, na esperança de que aquele diagnóstico foi um médico que deu, mas os médicos dos médicos é o Deus da esperança, e Ele pode reverter aquele quadro que o médico diz que não tem mais jeito. Quando você entra para dentro da sua casa, você imagina, não tem jeito, não, calma, porque o Deus da esperança um dia me disse que através do Espírito Santo Ele manteria a sua promessa acesa dentro do meu coração, dizendo, eu sou Deus da esperança. É lindo isso. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. E eu fui pensar comigo, o que é esse apegar com firmeza? E eu cheguei à conclusão que, quando nós liberamos uma palavra como essa aqui no momento desse de culto, às vezes o nosso coração diz assim, Deus vai mudar a sua história. Amém, glória a Deus, pastor. Deus vai entrar na sua vida, na vida da sua família, porque existem promessas na sua palavra, dizendo a respeito disso. Pastor, não sei não se eu acredito muito nisso, porque a coisa está tão difícil, né, pastor? Meu irmão, Deus vai te abençoar nesse segundo semestre, que Deus vai te dar tanta largueza, para que você possa prosperar e prosperar os que estão perto de você. Amém, pastor, amém, glória a Deus. Eu até creio nisso, pastor, porque está na Bíblia, né? Apegar-se com firmeza, meu irmão, é quando eu ouço a palavra de Deus, e eu cheio de entusiasmo, eu digo, yes, essa palavra é para mim, e com esperança, Deus, eu continuo crendo. Se Deus disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, yes, Deus, eu continuo com convicção, porque aquele que prometeu é fiel. Eu continuo crendo, mesmo diante das adversidades. Meu irmão, e o desafio nosso aqui nessa noite é se apegar com firmeza, não a minha palavra, mas a respeito da palavra de Deus, porque aquele que prometeu é fiel. É com firmeza, é com convicção, é com certeza. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui nessa noite. Nesta época, a minha oração é que Deus levante crentes convictos e certos daquilo que Deus pode fazer na nossa geração nesses dias. Que você saia daqui convicto e certo de que aquele que prometeu algo para você, segundo a sua palavra, Ele é fiel. Não, vou melhorar para você, seu arranco. Peraí, pessoal do chat, please, ajuda-nos aqui. Dá um glória a Deus aí, dá um amém aí. Olha só o que diz, não vai ser projetado,
mas em Romanos 4, tem ali a história de Abraão, que ela vai fazer muito sentido para mim e para você aqui nessa noite. Ouça só, olha só o que Deus diz a respeito da vida de Abraão, no versículo 18, no capítulo 4, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Travou agora. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Que isso, pastor? Trava a língua? Não. Quando Paulo vai escrever isso, ensinando a igreja novamente de Roma, ele vai dizer assim: quando Abraão olhava para a sua situação, não tinha como olhar para a situação e ver que algo poderia acontecer naturalmente. Então a esperança humana que havia sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara, era um absurdo aquilo acontecer e eles gerarem filhos. Então, contra a esperança, contra os diagnósticos humanos, contra a expectativa do homem, não havia possibilidade deles continuarem crendo que algo poderia acontecer na sua vida. Mas existe um contraponto de Deus nessa história, e a Bíblia vai dizer: e em esperança Abraão creu. E o que aconteceu depois que ele creu em esperança? A Bíblia vai continuar dizendo: tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. No versículo 19 diz: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos, e o que o ventre de Sara também já estava sem vitalidade. Ele olhava, irmão, para a situação da sua senhora Sara, ele olhava para a situação da sua vida, ele dizia assim: humanamente é impossível, não tem como, a conta não fecha, não tem como acontecer alguma coisa que Deus disse a respeito, porque eu estou olhando a minha senhora, ela já está tão de idade, o seu ventre não pode gerar mais. Mas a Bíblia diz que Abraão, sem se enfraquecer na fé, no versículo 20 ele diz: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo, em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido dia após dia, fazendo o que, meu irmão? Vocês não estudaram o versículo 20? Mas ele foi fortalecido na fé, sabe o que? Reclamando: Deus, você demorou demais, Senhor. Foi isso, sim ou não? Mas o que ele fez, meu irmão? Dando glórias a Deus, porque ele mesmo assim, ele não duvidou. Sabe por quê? No versículo 21 está aqui a resposta: porque ele estava plenamente, Jeanzão, Abraão estava plenamente convencido de que aquele que prometeu era fiel para cumprir aquilo que havia prometido. Meu irmão, é o versículo que nós lemos aqui. Abraão se apegou com firmeza, por isso que o versículo 21 vai dizer: ele estava plenamente convencido. Estar plenamente convencido é não ter dúvida em nenhum momento, é não titubear, mesmo que as pessoas vão dizer é impossível, você vai olhar e vai dizer: não, para você sim, mas eu estou plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Talvez é para alguém aqui nessa noite. Alguém está pegando essa palavra? Deixa eu ver se alguém está. Ok. Deixa eu falar um negócio para você. Meu irmão, Abraão olhou durante o processo de 25 anos.
E em todo esse processo, dia após dia, manhã após manhã, segunda-feira após segunda-feira, Abraão estava plenamente convencido de que aquele que prometeu a ele era fiel para cumprir a sua palavra. Esse é o meu Deus. Eu estou plenamente convencido, Senhor, que aquilo que o Senhor prometeu a respeito da sua igreja vai se cumprir mais cedo ou mais tarde, porque aquele que prometeu é fiel. Uau! Vamos caminhar para o fim, meu irmão, senão eu tenho 15 minutos apenas para você jantar e eu acabo. Para concluir, eu separei uma história muito incrível e ela foi confirmada ontem no nosso culto aqui do Pier, através da boca do ministro, do Ricardo. Eu quero trabalhar agora esses próximos 10 minutinhos nessa história. Nosso culto ontem acabou para lá das 10, porque a presença de Deus estava tão forte neste lugar. Por isso eu quero dizer para você que é jovem, você tem menos de 50, você pode vir para cá. Sábado nós estamos aqui às 20 horas. É uma história, a Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Mateus. Havia um certo homem, a Bíblia vai chamar ele de príncipe da sinagoga, ou principal, ou líder da sinagoga. Ele está com a sua filha, a Bíblia vai dizer que ela estava já morta, ou estava morrendo naquele momento. O nome desse homem, o principal da sinagoga, chama-se Jairo. E você já sabe, meu irmão, que os religiosos foram implacáveis com Jesus. Os religiosos da época de Jesus ali, eles eram implacáveis, porque eles não creram que Jesus era o Messias. Mas esse homem, o último recurso que ele tinha naquele momento, porque a religião falhou, os médicos falharam, todo mundo falhou naquele momento, porque não podiam atender, na verdade, a sua filha. Então ele chega numa atitude de colocar a sua esperança na última pessoa que ele poderia imaginar, que era Jesus. Então no versículo aí que nós vamos ler agora, no versículo 18, a Bíblia vai dizer assim: falava Jesus ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e põe a sua mão sobre ela e ela viverá. Olha a atitude desse homem, meu irmão. E em esperança, ele chegou desesperado em Jesus. E ele não foi ali apresentar as suas credenciais de chefe, de líder, ou de qualquer outra patente que ele havia tido. Simplesmente ele chegou diante do Deus da esperança e se colocou-se de joelho. Só aqui nós gastaríamos mais 20 minutos pelo menos para dizer qual é a nossa atitude diante do Deus da esperança. Não adianta você dizer: eu sou o CEO da empresa tal, eu ganho X de salário, Deus, então o Senhor precisava me ouvir ao lado. Não. Quando você chega diante do Deus da esperança, a única alternativa que você tem é se ajoelhar diante dele e dizer: Deus, eu já tentei de tudo, mas só o Senhor pode fazer o milagre. Então Jairo chegou diante dele, e a Bíblia vai dizer que ele se ajoelhou e disse: vem, a minha filha está morta, você pode pôr as suas mãos sobre ela, e a minha esperança é que ela vai voltar a viver. Meu irmão, o Deus da esperança está aqui nessa noite. Deixa eu falar um negócio para você, e você pode dizer qual é a área da sua vida que morreu, e dizer para ele: Deus, essa área da minha vida morreu, mas se nessa noite o Senhor colocar a mão sobre ela, eu tenho a esperança que ela vai voltar a viver novamente. Uau! Yes! É isso, meu irmão. A área da sua vida que precisa hoje mudar, o Deus da esperança está somente em você se ajoelhar diante dele e dizer: Deus, toca, toca, toca,
muda Jesus, muda. Eu já tentei com fulano, já tentei com ciclano, já tentei com diversas formas, mas o Senhor é a minha esperança, toca. E esse homem convidou Jesus para entrar juntamente dentro da sua casa. Olha só o versículo 23 que diz: mas quando ele chegou à casa, na casa do dirigente da sinagoga, ele viu os flautistas e a multidão que estava agitada. Tem algum mistério aqui, meu irmão? Deixa eu te revelar aqui. Olha só, a menina estava morta. Jairo, juntamente com a sua família, já havia contratado os músicos, os flautistas, que eram homens contratados, era uma banda contratada para tocar no funeral daquela menina que havia morrido, porque aquele cara, ou era um costume da época também, era muito importante. Então os músicos já haviam sido contratados para tocar no funeral da menina. Havia as músicas que já estavam sendo tocadas no funeral, porque a menina estava morta. E também a Bíblia vai dizer que existia uma multidão dentro daquela casa. E dentro dessa multidão, quando você vai ler através dos olhos de Marcos, você vai ver também que havia ali também mulheres que eram contratadas, eu esqueci o nome do termo, o Alex Ramos me falou essa manhã. Eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios das pessoas que morriam. Então a banda estava aqui, tocando as músicas fúnebres, estava a multidão ali, porque aquela menina era filha de alguém importante, e também estava ali aquelas mulheres contratadas para chorar o luto daquela família. Então todo o ambiente de morte já havia sido preparado, porque alguém havia morrido naquele lugar. Mas olha só o que continua acontecendo. Jesus disse no versículo 24: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E o que aconteceu, meu irmão, com Jesus? Está aqui, ó. Quem pode me ajudar? E todos começaram a rir dele. Primeira coisa, vai ter coisas que Deus vai precisar fazer na sua vida, que você vai pedir educadamente para algumas pessoas saírem, senão Ele não vai conseguir fazer. Outra coisa, vai ter coisas que Deus vai precisar fazer na sua vida, que você vai precisar primeiro limpar o ambiente da sua vida, para Deus poder realizar o milagre. Então a primeira atitude de Jesus é: os músicos estão aqui cantando música fúnebre, sai, vai embora. As mulheres que foram contratadas para chorar no velório, tchau, vai embora. A multidão que só está aqui para fazer aglomeração, tchau, vai embora. Saiam todos, porque a menina não está morta, a menina vive, a menina apenas está dormindo. E todos começaram a rir de Jesus. Meu irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui importante. Você acha que a sua fé, aquilo que Deus prometeu para você, quando você começa a compartilhar com as pessoas que não creem do mesmo jeito que você crê, elas vão aplaudir você, vai dizer: nossa, que legal, tá tudo dando errado e você continua crendo, parabéns. Se riram do nosso Jesus, do nosso Senhor e Salvador, o que dirá de mim quando eu compartilhar aquilo que Deus vai fazer na minha vida? O que dirá de você quando você resolve postar, quando você resolve dizer a sua esperança, o motivo da sua esperança? Naturalmente, aqueles que não creem em Jesus, eles vão começar a rir, dizendo: louco, fanático, perturbado, você não vê o que está acontecendo? Não. Meu amigo, a única coisa que eu sei dizer é: essa área da minha vida não está morta, apenas dorme, porque aquele que é o autor da vida está aqui nessa noite.
E a multidão começaram a rir de Jesus. Olha só o que aconteceu depois que a multidão saiu. Os músicos saíram. Depois que a multidão, versículo 25, depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Qual foi a consequência daquele homem que teve a sua esperança renovada em Jesus? O resultado foi: a sua filha que estava morta, agora está viva novamente, porque ele colocou a sua esperança no lugar certo, e agora a sua esperança no lugar certo resultou do acontecimento, do milagre mais importante da vida daquele homem, que foi a cura e a ressurreição da sua filha. A pergunta nessa noite é: aonde está a sua esperança aqui, meu irmão? Aonde está a sua esperança aqui, meu irmão? E uma coisa importante, isso daqui é coisa minha, você não vai achar no Google, tá? Eu fiquei pensando, cara, a banda já havia sido contratada para tocar as músicas de morte naquele dia. A banda já tinha sido paga, eles foram contratados para tocar músicas tristes, porque a menina estava morta. Mas, quando Jesus entra no ambiente de morte, a vida entrou e a morte precisou sair, porque onde a morte está e a vida entra no ambiente, a morte que estava sobre aquela menina não pode dividir o mesmo espaço geográfico com aquele que é o autor da vida. Por isso, se Jesus chega na sua vida hoje, meu irmão, o espaço ou as lacunas ou as áreas mortas da sua vida, ela precisa reviver de novo, porque aquele que é o autor e consumador da vida e da nossa fé entrou no ambiente, e Jesus e a morte não podem dividir o mesmo ambiente. Então deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Se Jesus entrar hoje, independente da área da sua vida, ela vai voltar a viver, porque Jesus e a morte não dividem a mesma história. Porque quando a morte olhou para Jesus na cruz do Calvário, Jesus disse para ela: aonde está a sua vitória, morte? Eu venci, eu venci, eu venci a morte, eu venci a morte, eu venci a morte. Isso. Deixa eu falar um negócio para você, para a gente acabar. Uau, calma. Olha só, como eu disse para vocês, a banda não é a nossa, porque a nossa profetiza e declara a vida sobre nós aqui. Uau, calma, onde vai? Deixa eu falar um negócio, irmãos. A banda ali da casa de Jairo já tinha sido contratada, pagou, vai tocar, e eles estavam cantando aquelas músicas tristes, porque é lógico, a menina estava morta. Não tinha como cantar música alegre porque a menina estava morta. Agora você imagina agora as mulheres que estavam aqui chorando, quando viram aquela situação da menina morta, elas precisaram pegar um lenço assim como eu, porque elas já iam preparadas. Elas chorando, ela olhou: não, mas nós fomos contratadas para chorar a morte de alguém, mas esse alguém agora está vivo. Agora imagina os flautistas, um olhando para a cara do outro e dizendo: uau, nós estávamos tocando a morte do funeral para alguém que estava morto, mas nós vamos precisar tocar o repertório, porque aquela que estava morta agora vive. Não, você não entendeu. As pessoas que tinham sido contratadas para celebrar a morte daquela menina, agora precisaram trocar a sua playlist musical. Aleluia. Porque aquela que estava morta agora vive para sempre. Aleluia. Porque Jesus a ressuscitou e ela está com Jesus. Não, vamos lá. Agora imagina um olhando para a cara do outro na multidão que estava lotado lá. Peraí, deixa eu ver, não, ela está viva?
Não, ela estava morta até agora aquele momento. Não, mas ela está viva. E agora os músicos começam a trocar a playlist das músicas tristes e fúnebres para uma canção nova. E eu quero profetizar a respeito na sua vida aqui, meu irmão. Está lá em Cantares, ou Cânticos, capítulo 2, versículo 10, que diz: o meu amado, quem é o nosso amado? Uau, é isso. Olha só o que ele diz a respeito de você: o meu amado falou e me disse: levanta-se, querida minha bela, venha comigo, veja, o inverno já passou, as chuvas acabaram e já se foram, aparecem agora as flores sobre a terra, e o tempo de cantar sobre a sua vida chegou, 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 chegou. De cantar, querido, o tempo de que Deus está mudando a sua playlist agora. Talvez você estava cantando músicas tristes, talvez a playlist sobre a sua vida eram músicas fúnebres, porque não havia mais esperança sobre você. Agora Deus está dizendo: troca a playlist que está sobre a sua vida, sobre a sua família, porque o tempo de cantar, porque o sol da justiça já está brilhando, e o tempo de você se regozijar na presença de Deus chegou, chegou, chegou. Quem pega essa palavra, quem pega essa palavra, diga, qual é a música? Peraí, segura. Eu vou gritar bem alto para o mundo ouvir: Jesus, minha alegria está em ti, e todos saberão que vive está em mim. Jesus, minha alegria está em ti. Segura. Eu acho que você pode fazer melhor, sim ou não? Uau, eu estou empolgado agora. Você pode, please? Come on. Fique de pé. Meu irmão, nós estamos profetizando aqui que a música sobre a sua vida mudou, que a esperança que havia sobre você, agora você entendeu quem é o dono da sua esperança. Não, você vai lembrar da época que você era você vai ser saudosista agora. Você vai lembrar da época que você era da mocidade da PIB do Sertãozinho. Você vai, não sei o que você vai fazer, meu irmão. Você vai dar liberdade agora para a alegria extravasar no seu coração, porque aquele que estava morto agora vive, aquele que estava triste agora está alegre. Estava acontecendo um velório, mas agora eles estão celebrando o milagre da vida de alguém que Jesus curou, libertou, restaurou. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar o nosso Deus a respeito daquilo que Ele está fazendo e vai fazer na sua vida. Então, você vai pegar a sua maquiagem, please. Mulheres, please, você passou meia hora, talvez uma hora para se arrumar, mas nessa noite deixe o Espírito Santo encher o seu coração de alegria. Você que está na sua casa, afasta o sofá, afasta, e vamos celebrar pelo menos 2 minutinhos na presença de Deus. Vamos celebrar, me ajuda, please. Vamos. O maior amor morreu numa cruz, em angústia e dor se entregou. Como não amar quem morreu por mim? Ele ressuscitou. E declaremos o maior amor. O maior amor morreu numa cruz, em angústia e dor se entregou. Como não amar? Como não amar quem morreu por mim? Ele ressuscitou e hoje vive. Cantemos isso. Eu vou gritar bem alto para o mundo ouvir: Jesus, minha alegria está em ti. Todos saberão, e todos saberão que vive Está em mim. Jesus.
As vozes, eu vou gritar bem alto. Vamos. Para o mundo ouvir, Jesus, minha alegria está em ti. Vamos. e todos saberão que vive está em mim. Jesus, minha alegria Segura. está em ti. Segura que eu vou profetizar agora. Uau. Coloca a última tela, Glu, please. Coloca a última tela, please. Eu vou profetizar e a gente vai acabar. Vamos. Você pode fazer melhor. Olha só. Quando eu disser alguma coisa, por favor, dá trindlim, por favor, para mim, fazendo um favor. Vamos lá. Quando eu disser alguma coisa, você fala. Olha só sobre a sua vida, meu irmão. A sua segunda-feira. Essa palavra, ela vem empolgar o nosso coração no domingo, mas ela vai servir para a sua segunda, para a sua terça, para a sua quarta. Quando os problemas serem enfrentados, você vai aplicar essa palavra no seu coração. E deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Primeiro, não se deixe dominar pelas circunstâncias. Deus sempre tem uma resposta para você. Não, pode fazer melhor, Luaninha. Vamos. Não se deixe dominar pelas circunstâncias. Isso, segura. 2. Quando você espera pouco, você limita a sua visão sobre quem Deus é e sobre o que Ele pode fazer na sua vida. Mais uma vez. Isso. 3. Toda crise é uma oportunidade disfarçada de crescimento para você e para sua família. Uau, você entendeu? 4. Toda escassez é uma oportunidade de abundância sobre os seus. E para terminar, você vai dar um glória a Deus bem forte. Toda situação contrária é uma oportunidade de um milagre sobrenatural sobre você e sobre a sua família. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando conosco. Obrigado porque o Senhor nessa noite trocou choro e lamento por alegria e contentamento, Deus. Nós estamos colocando a nossa fé, nós estamos colocando a nossa esperança hoje.